Muito bem-vindo a mais uma aula aqui no Gran Cursos Online. Eu sou o professor Carlinhos Costa e nós estamos juntos para conversar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou a Lei Brasileira da Inclusão, como queiram. Importante é lembrar que ela é a Lei Federal número 13.146 de 2015. Lei que reafirma os direitos da pessoa com deficiência e os traz para a garantia de uma acessibilidade total, uma garantia de inclusão na sociedade, garantia de participação plena da pessoa com deficiência na sociedade. Você que está do outro lado, para entender bem essa legislação, eu convido você a abrir os seus olhos para algumas afirmações que vão antecipar a nossa aula. A primeira delas é a seguinte: a pessoa com deficiência tem os mesmos direitos da pessoa sem deficiência. Porém, para que ela possa alcançar os mesmos resultados da pessoa sem deficiência, é preciso garantir a ela algumas formas de superar essa limitação, reafirmando seus direitos e garantindo ações afirmativas para que ela possa conquistar o direito de participar de forma plena em sociedade. E é por isso que a lei é tão importante. Essa lei, ela tem o seu nascedouro na Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que aconteceu em Nova York, que o Brasil se tornou signatário juntamente com o protocolo facultativo dessa convenção. A partir da convenção, o Brasil, então, ele reestrutura o projeto de lei de uma lei brasileira da inclusão, de um Estatuto da Pessoa com Deficiência, e traz considerações muito próximas do compromisso assumido pelo Brasil junto às outras nações para garantia de inclusão total. Esses direitos da pessoa com deficiência também estão dispostos na Constituição Federal, na ideia de que todos são iguais perante a lei e deverão ser tratados no princípio de igualdade, sem diferenciação de pessoas com ou sem deficiência. E no modelo mais atual da inclusão, a gente vai pensar em pessoa com deficiência e vamos deixar todas as outras nomenclaturas à parte, como portador de deficiência, como delinquente, que há algum tempo isso já foi chamado, como pessoa com necessidades especiais. Essas nomenclaturas, elas ficam ultrapassadas com o Estatuto que traz a perspectiva de pessoa com deficiência. E é nessa perspectiva que eu quero que você entenda todo o assunto que vamos conversar. Uma sugestão: esteja com a lei, grife, faça suas anotações, crie seus mapas mentais, estruture passo a passo a lei, especialmente para que depois, quando você for revisar esse conteúdo, você possa estar à frente do seu estudo, gastar menos tempo revisando do que tendo que fazer uma leitura completa. Juntos, nós vamos tratar todos os tópicos da lei. É isso mesmo, todos os tópicos, e fazer muitas questões. É isso mesmo, vamos fazer muitas questões para que você possa treinar tudo que foi trabalhado aqui e colocar em prática. Fechado? Então, meu compromisso com você hoje é trabalhar o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa é apenas a primeira aula, vão ser várias aulas. O Estatuto é grandioso, com muitas informações relevantes. Eu espero que você que esteja aí do outro lado já esteja ansioso por começar essa trajetória. Vamos juntos? Olha aí, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou Lei Federal 13.146 de 2015. Esse é o alvo do nosso estudo de hoje e a gente começa assim pela divisão da lei. Ela começa aí, livro 1, que é a parte geral da lei, o seu primeiro título, que trata das disposições preliminares, e no seu primeiro capítulo, ele já trata das disposições gerais. Vamos começar aqui falando a quem se destina a Lei Brasileira da Inclusão. A quem se destina, professor Carlinhos, e ao que se destina? Ela se destina a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e também a sua cidadania. Então, qual o resultado, qual o objetivo que essa lei possui? Então, qual o objetivo, qual o resultado que nós esperamos com a aplicação total dessa lei? É que a pessoa com deficiência, vou usar sempre essa sigla, tudo bem? Ela esteja incluída, então passe por um processo de inclusão e ainda disso, e possa exercer sua cidadania de forma plena. Então, a gente assegura as condições de igualdade para que todos possam estar juntos, ok? E aí, quem é a pessoa com deficiência? Vamos ao conceito de pessoa com deficiência. Quem é a pessoa com deficiência, professor Carlinhos? É aquela que tem impedimento de longo prazo. Essa é uma palavra-chave que nos exames, nas provas, costuma ser alterada e a pessoa vai ter lá permanente, temporária. Não aceite nenhuma substituição. O nome que aqui deve estar disposto é longo prazo, é isso mesmo. Então, aquela que tem impedimento de longo prazo. Quais são as naturezas? A origem, qual é a origem deste impedimento? Aí nós vamos ter 4 origens. Quais são? Física, mental, intelectual ou sensorial. Essas são as origens das deficiências. O qual é a interação com uma ou mais barreira. Carlinhos, o que são as barreiras? É aquilo que é um obstáculo. Aquilo que é um obstáculo. Aquilo que é um impedimento. Um entrave, ou qualquer entrave, é melhor que impedimento, já tem a palavra impedimento, é um obstáculo, é um entrave, para que a pessoa com deficiência possa viver de forma plena em sociedade. Então, ele vai dizer, ó, eu sou uma pessoa que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E quando aparece um obstáculo ou um entrave, isso pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse conceito de pessoa com deficiência é o mais atual, é o mesmo que está lá na convenção que eu conversei com vocês. Então, pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, que, quando se confronta com as barreiras que são colocadas na sociedade, ele tem um impedimento de viver de forma plena a sua cidadania. E esse impedimento mostra que ela não está em condições de igualdade com as demais pessoas. Entenderam qual é a lógica de pessoa com deficiência? Esse é o conceito de pessoa com deficiência. O conceito atual. E além desse conceito, o artigo 2º também vai trazer a ideia da avaliação da pessoa com deficiência. E o que eu quero que você já entenda é que a gente sai de um modelo clínico, modelo médico, onde a deficiência era vista como algo negativo, impeditivo, um fim da vida que a pessoa tinha efetiva, e a gente cai em agora um novo modelo, um modelo social. Então deixa eu te explicar isso. Pessoa com deficiência, para ser considerada pessoa com deficiência, antes da lei, ela tinha que ter um laudo com CID. O que é um CID, professor Carlinhos? É um Código Internacional das Doenças. Então, se caracterizava a deficiência como uma doença impeditiva da vida efetiva. Então, esse é o modelo clínico. Hoje, o modelo não é mais clínico, o modelo de avaliação da pessoa com deficiência é um modelo social. Como assim? Quando for necessário, a gente faz a avaliação da pessoa com deficiência. Mas ela não é feita só por um médico, ela é feita por uma equipe de muitos profissionais interdisciplinares. Então, multiprofissional e interdisciplinar, que avalia as condições biopsicossociais da pessoa com deficiência. Essa avaliação vai entender fatores fisiológicos, morfológicos, interação social, questões psicológicas, tudo isso deve ser avaliado para chegar, então, à caracterização da deficiência. Mas lembre-se, quando for necessário. Não é obrigatória essa avaliação para considerar a deficiência. Então, saímos de um modelo meramente clínico, de um laudo com CID, para um modelo social de inclusão, que avalia muito mais coisas quando se faz necessário. Quando não, a gente já presta o atendimento à pessoa com deficiência, mesmo sem essa avaliação. Tudo bem? Vamos seguir em frente, vamos observar como acontece isso. Olha aí, a avaliação da deficiência, quando necessária for, ela vai ser o quê? Olha aí, como eu disse a vocês, biopsicossocial. Biopsicossocial, beleza? Vou colocar aqui só. Biopsicossocial. Ele vai falar de análises morfofisiológicas. O que é isso, professor Carlinhos? Ele vai analisar a forma e função das estruturas corpóreas. Psicológico, está falando do eu. E o social, da interação. Então, tudo isso deve ser avaliado. Então, por isso, não pode ser apenas uma pessoa. É feito por uma equipe multiprofissional, com vários profissionais e também interdisciplinar. Todas as áreas devem conversar entre si e se integrar para chegarem ao resultado desta avaliação. Então, lembrando, saímos de um modelo clínico para um modelo social. O modelo clínico, ele era excludente.
já que tratava a deficiência como algo ruim, uma visão de fim de vida. No modelo social, a busca é pela inclusão. Por isso, é o modelo utilizado nos dias atuais. Tudo bem? Então, caminhamos do clínico para o social. E o que essa avaliação vai considerar? Os impedimentos nas funções e estruturas do corpo, como eu falei para vocês, estruturas morfofisiológicas das funções, né, só trocou a ordem aqui. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação do desempenho das atividades, na função exercida e a restrição de participação, que é a participação social. Tudo isso vai ser avaliado. Carlinhos, pode ter mais coisa? Pode. O poder executivo vai criar novos instrumentos, se for preciso, para avaliação. A lei é criada pelo poder legislativo, mas o poder executivo pode trazer outros instrumentos de avaliação a partir de regulamentação da lei. Por isso, há essa disposição aqui no artigo 2º. Artigo 2º-A. É isso mesmo. Criamos um artigo 2º-A. Então, para além do artigo 2º do conceito de pessoa com deficiência, das formas de avaliação, o artigo 2º-A foi instituído, gente, em 2023. Ele traz a seguinte consideração: o cordão de fita com desenho de girassóis foi instituído como símbolo nacional de identificação das deficiências ocultas. Gente, socialmente essas deficiências ocultas muitas vezes eram questionadas. E agora, o cordão com desenho de girassol tornou símbolo aqui dessas deficiências ocultas. Então, vamos a 2 parágrafos. O uso do símbolo que nós estamos tratando, esse cordão de fita com desenho de girassol, ele é opcional, ninguém é obrigado a usar. Na sua ausência, isso também não vai prejudicar o exercício dos direitos e liberdades, garantias que estão previstas na lei. Porque a deficiência oculta ou não é uma deficiência, a pessoa vai ter os mesmos direitos. Segundo parágrafo, a utilização do símbolo que nós estamos falando não dispensa a apresentação de documento comprobatório da deficiência quando solicitado pelo atendente ou por autoridade competente para o gozo do exercício do direito ou garantia prevista em lei. Então vamos, por exemplo, para a prioridade. Vamos falar, por exemplo, aqui é um exemplo, hein? Aqui é um exemplo. Prioridade no atendimento, prioridade de atendimento. Fechou. Tô sem o cordão. O que eu faço? Isso não prejudica a prioridade. Posso pedir a prioridade de apresentar documento comprobatório. Estou com o cordão. Se o atendente achar necessário pedir o documento, ele deve ser apresentado, já que a utilização não dispensa, não afasta a necessidade de apresentação desse documento. Vamos então para o nosso artigo 3º, um dos artigos mais cobrados em prova, é o artigo dos conceitos. Então agora eu vou te pedir atenção, porque esses conceitos vão ser retomados várias vezes ao longo da nossa legislação. Então a atenção neste momento faz com que você ganhe tempo lá na frente no seu estudo. Então durante aqui o estudo deste bloco, nós vamos nos debruçar sobre o artigo 3º, que tem vários conceitos. Então eu peço a você que esteja atento, sem vacilo, para poder acompanhar. Já falamos do conceito de pessoa com deficiência, e só para te lembrar, é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, sensorial, mental ou intelectual, que ao se confrontar com as barreiras da sociedade é impedida de viver de forma plena em igualdade de condições. Tudo bem? Agora nós vamos começar os conceitos do artigo 3º, e o primeiro desses conceitos é o conceito da acessibilidade, que deve ser a busca incessante de toda a comunidade para ofertar e garantir segurança e autonomia para a pessoa com deficiência, não importa se na zona urbana ou na zona rural. A ideia é garantir que todos possam ter os mesmos direitos na sociedade. Essa acessibilidade é uma das formas de garantir isso. Vamos juntos dar uma olhada na tela, galera. Acessibilidade é o primeiro dos nossos conceitos. Então lembrando, artigo 3º, artigo dos conceitos. E ele vai trazer a seguinte ideia: possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia. Olha que legal, gente. Segurança e autonomia. São duas palavrinhas-chave que sempre estão ligadas à acessibilidade. E eu não quero que você se esqueça disso, então fique bem atento, tá bom? Possibilidade de alcance e utilização com segurança e autonomia de tudo. De espaços mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e suas tecnologias, bem como ainda os serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado com uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural. Seja por pessoa com deficiência, seja por pessoa com mobilidade reduzida. Professor Carlinhos, quem é essa pessoa com mobilidade reduzida que foi citada aqui, ó? Eu vou depois, tem um conceito dele também aqui no artigo 3º, mas eu já vou te antecipar. São os idosos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com criança de colo e os obesos. Esses são pessoas com mobilidade reduzida. E aqui a característica é temporária ou permanente, diferente da deficiência. Então sempre lembre, deficiência é diferente de mobilidade reduzida. Ou tem mobilidade reduzida, ou tem deficiência. As duas coisas jamais, tá bom? Já guarda isso na sua cabeça. Acessibilidade, utilização com segurança e autonomia para todas as pessoas, não importa onde, especialmente a pessoa com deficiência e aquela com mobilidade reduzida. Fechamos o primeiro conceito, vamos ao segundo conceito, que é o conceito do desenho universal, que deve ser entendido como regra geral. O que é isso, professor Carlinhos? Regra geral. Tudo que for produzido, tudo que for feito, tudo que for produzido ou prestado como serviço, né, deve ter a lógica do desenho universal. E o que é desenho universal? Olha aí o conceito. Concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou projeto específico, incluindo aqui os recursos de tecnologia assistiva. O que é o desenho universal? Tudo que for produzido tem que ser para todos, sem necessidade de adaptar. Então, quando eu for pensar em produzir algo, eu já tenho que pensar na utilização por pessoa sem deficiência e pessoa com deficiência. Todos devem fazer essa utilização. Então, por isso, o desenho universal ele deve ser tido como regra geral. E eu acrescento ainda, deve ser alvo de estudo na formação dos profissionais que atuam na produção, como por exemplo, eu vou colocar exemplos aqui, ó, engenheiros, arquitetos, meu Deus, que a minha letra tá demais, né? Arquitetos, todos os programas de formação devem levar em consideração o desenho universal. Fechado? Então temos dois conceitos já trabalhados, conceito de acessibilidade, conceito de desenho universal. Vamos para mais um, conceito de tecnologia assistiva, também conhecida como TA, ou ajuda técnica, AT. Beleza? O que é isso, professor Carlinhos? Você vai lembrar disso aqui, ó, gente. Promover funcionalidade. Então, vamos traduzir isso aqui? Melhorar a vida da pessoa com deficiência ou da pessoa com mobilidade reduzida. Quando ele pensar em melhorar a vida da pessoa com deficiência, qual que foi produzido, ele está ofertando uma tecnologia assistiva ou uma ajuda técnica. Então vamos olhar o conceito de acordo com a lei. É um produto, equipamento, dispositivo, recurso, metodologia, estratégia, prática e serviço que tenham como objetivo promover a funcionalidade relacionada à atividade, a participação da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. E aí qual é o objetivo dessa melhoria de vida? Promoção de autonomia, independência, qualidade de vida e, obviamente, o objetivo central da lei, que é a inclusão social. Tá bom? Pensem, por exemplo, que eu vou dar um exemplo de uma tecnologia assistiva, a cadeira de rodas elétrica ou motorizada. Carlinhos, isso aqui é uma TA, claro que é. A pessoa com deficiência física, que é incapaz de se locomover sozinha, agora ela pode sair de um espaço para outro. Ela ganhou o quê? Autonomia. Garantiu maior grau de independência. Aumentou sua qualidade de vida. Está incluída socialmente. Promoveu a funcionalidade? Sim. Melhorou a vida da pessoa com deficiência? Sim. Qual é o exemplo? Exemplo de tecnologia assistiva. Beleza? Mas isso aqui é apenas um exemplo. A gente pode dar muitos outros, como órteses, próteses, e todos esses, tudo bem? Implante coclear, transplante de córnea. Todos esses são algumas formas de melhorar e garantir aí maior funcionalidade para a pessoa com deficiência. Barreiras. As barreiras têm um asteriscozinho aqui. Por quê? São barreiras mesmos. São várias. E ela possui classificações. Mas o mais importante neste momento é que você entenda o que é uma barreira. Que barreira? Ó, é o inverso
de acessibilidade. O que é o inverso de acessibilidade, professor Carlinhos? Enquanto a acessibilidade é a utilização das pessoas com segurança e autonomia, as barreiras é o entrave. É o que vai dificultar, é o obstáculo, é a atitude ou comportamento que impede ou limita a pessoa de participar na sociedade, da pessoa com deficiência. Então, toda vez que eu tiver um entrave, um obstáculo, ou algo que não garanta que a pessoa com deficiência esteja nas mesmas condições que as demais pessoas, pronto, a gente tem uma barreira. O gozo, fruição, exercício dos direitos, acessibilidade, liberdade de movimento, expressão, comunicação, de acesso, compreensão, circulação, dentre outros, tudo isso são barreiras. Só que eu tenho vários tipos de barreiras. Vamos dar uma olhada nas barreiras? Ó, classificação das barreiras. Quais são essas, professor Carlinhos? Vamos lá. Barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras nos transportes, barreiras nas comunicações e na informação, barreiras atitudinais, barreiras tecnológicas. Todas essas barreiras aqui, elas têm sua característica, e o nome já vai te ajudar. Urbanística vem de urbano, vem de cidade. A arquitetônica vem de edificações, vem de arquitetura, né? Transportes, o próprio nome já diz. Comunicação, o próprio nome já diz. Atitudinais, atitudes ou comportamentos. Tecnologias, pronto. Essas duas, pra vocês entenderem por que elas são as mais cobradas, porque você vai ter que fazer essa relação entre cidade e edificação. Então as outras são mais tranquilas, são cobradas com menor quantidade, mas essas duas são sempre mais cobradas. Vamos lá então entender o conceito de cada uma dessas barreiras. As barreiras urbanísticas são as que existem nas vias, na própria cidade, nos espaços públicos e privados que são abertos ao público ou de uso coletivo. Então, espaços urbanos da cidade, barreiras urbanísticas. Vamos a um exemplo? Vamos a um exemplo. No estacionamento não existe rampa de acesso entre a vaga e o espaço onde a pessoa vai estar. Aquela ausência de rampa é uma barreira urbanística? Sim, porque o estacionamento é um espaço público ou privado aberto ao público de uso coletivo. Beleza? Vamos lá, barreira arquitetônica. Só que existe nos edifícios públicos e privados. Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. A ausência de elevadores em algumas edificações. A pessoa com deficiência física, por exemplo, não vai conseguir sair de um espaço para outro. Outro, não há comunicação em braille para que a pessoa possa se identificar onde ela está. Ou não há itinerário, que é caminho, percurso, itinerário acessível. Também é outra ausência de itinerário acessível, também é outra barreira arquitetônica dentro das edificações. Não tem um caminho em que a pessoa possa transitar por toda a edificação. Quando eu me casei, eu morava em um prédio que não tinha elevadores, só escadas. E, então lá, nós tínhamos uma barreira arquitetônica, beleza? Hoje, onde eu moro, nós temos lá um espaço onde é de difícil acesso às pessoas, porque não há rampas. Então hoje tem barreira urbanística. Só pra vocês entenderem exemplos, tá bom? Barreiras nos transportes, só que existem dentro dos sistemas ou nos meios de transportes. Vamos lá, pode ser aquelas que tem, por exemplo, nas rodoviárias, barreiras nas rodoviárias, ou nos ônibus. São dois exemplos, tá bom? Pra você conseguir chegar no ônibus, não tem um elevador. No ônibus sem elevador que possa colocar a pessoa cadeirante neste ônibus, tudo bem? Ou ainda, por exemplo, a ausência de espaço determinado para essa pessoa. Barreira nas comunicações e informação. Lembre-se sempre da ideia de emissor e receptor. Como assim, professor Carlinhos? O emissor tem que emitir uma mensagem que deve chegar ao receptor e ser entendida. Quando isso não acontece, quando essa mensagem não é efetiva, quando ela não chega a outra pessoa de forma efetiva, houve uma barreira. Quando isso acontece, por exemplo, na pessoa com deficiência auditiva, unicamente a forma de voz, ela não pode ser a única forma de comunicação. Então, o uso de Libras seria uma forma de superar isso. Então, barreira nas comunicações e na informação é qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte a expressão ou recebimento de mensagens e de informação por intermédio de um sistema de comunicação ou de tecnologia da informação. Barreiras atitudinais. Barreiras atitudinais. Atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação da pessoa com deficiência, em igualdade de condições e oportunidade com as demais pessoas. Tudo bem? O que é isso aqui, professor Carlinhos? É uma forma de discriminação. A discriminação é uma barreira atitudinal. Então fiquem atentos, não vacilem. Beleza? Barreira tecnológica é tudo que dificulta ou impede o acesso da pessoa às tecnologias. Impediu o acesso da pessoa à tecnologia, temos uma barreira tecnológica. Pronto, fechado. Todas as barreiras estão aqui classificadas, as barreiras. Nós temos muitos outros conceitos ainda, então não se perde não. Eu só voltei para que você pudesse me ver e entender que estamos caminhando aqui no artigo 3º nos conceitos. Temos muitos outros e vamos seguir em frente agora mesmo, sem delongas. Conceito de comunicação e de adaptações razoáveis. O que é comunicação? Como eu havia antecipado para vocês, é aquilo onde um emissor emite uma mensagem que deve chegar a um receptor. Essa mensagem aqui, ela não pode conter falha. Ela tem que sair do emissor e ser entendida pelo receptor. Quando há falhas nessa emissão, né, e o receptor não recebe a mensagem que foi emitida, essa mensagem, houve falha da comunicação nessa mensagem. Então, a mensagem, a forma de comunicação, ela deve utilizar-se de várias linguagens, até garantir que seja efetiva o recebimento da mensagem. Então, comunicação é a forma de interação entre os cidadãos, que abrange, entre outras línguas, quem? A língua brasileira de sinais, abrange a visualização de textos, que é uma característica legal, né, que alguns dos nossos pessoas com deficiência precisam. O braille, o sistema de sinalização de comunicação tática, aquela do chão, né, onde você pode entender qual percurso vai ser feito, o caractere ampliado para o aluno ou para a pessoa com baixa visão, os dispositivos de multimídia, assim como a linguagem simples, a escrita e oral, os sistemas auditivos e os meios de voz digitalizados, modos, meios, formatos aumentativos, alternativos de comunicação, inclui-se aqui o quê? Inclui-se aqui a lógica de tecnologia da informação e das comunicações, ok? Esse é o conceito de comunicação. Adaptação razoável, o nome já diz. Adaptar é fazer o quê? Fazer tornar acessível. Não nasceu acessível, mas eu posso tornar acessível. E aí, professor Carlinhos, como é que eu torno acessível? Não é tudo que é fácil se tornar acessível. Tem coisa que a gente não consegue tornar acessível. Então, por isso, é preciso entender se é razoável ou não essa adaptação. Vamos entender como que é essa ideia de razoável. Adaptação, modificação, ajuste necessário e adequado que não acarrete em ônus desproporcional. O que é desrazoável? Um ônus desproporcional ou um ônus indevido. Beleza? Quando requisitado em cada caso, a fim de assegurar a pessoa com deficiência gozar e exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os seus direitos e liberdades fundamentais. Então, o que é isso? Vamos lá, por exemplo, a um prédio antigo. Um prédio antigo, que nasceu sem acessibilidade, sem elevadores, os corredores eram muito estreitos, as portas eram muito estreitas. Quando a gente vai fazer uma reforma ou uma ampliação, é preciso pensar na acessibilidade. Então a gente vai promover adaptações razoáveis. Aí pode construir rampas, elevadores, ampliar a largura das portas, né, trocar as portas. Isso tudo não terá ônus desproporcional e será uma adaptação razoável, tornando aquela edificação, aquele prédio antigo, como algo acessível. Tudo bem? Essa é a característica. Vamos pra frente, tem mais. Esses dois aqui, eu peço a sua atenção. Cuidado, cuidado. Por quê, professor Carlinhos? Porque se confunde muito, o examinador adora brincar com isso. Elemento de urbanização imobiliário urbano. Entenda, imobiliário urbano vem depois do elemento de urbanização, do eu. Beleza? Quem é o eu? O eu é o planejamento da cidade. Planejamento da cidade.
planejei a cidade, construí a cidade, depois eu venho mobiliar a cidade. Vem depois do eu. Por que ele vem depois? Porque ele é superposto. Ele é superposto. Ou adicionado ao elemento de urbanização. Beleza? Quem é elemento de urbanização? São os componentes das obras de urbanização, tal como a pavimentação da cidade, o saneamento, o encanamento de esgoto, a distribuição de energia elétrica, de gás, iluminação, comunicação, abastecimento e distribuição de água, paisagismo, tudo que está lá no planejamento da cidade, planejamento urbanístico. E o que é o mobiliário urbano? São os objetos existentes nas vias e nos espaços públicos que foram superpostos ou adicionados ao elemento de urbanização. Já existe a cidade, eu coloco depois, beleza? De forma que sua modificação, seu translado, não provoquem alteração nos elementos. O que eu estou acrescentando? Semáforo, poste de sinalização, terminal e ponto de acesso coletivo às telecomunicações, fonte de água, lixeira, toldo, marquise, bancos, quiosque, qualquer outro de natureza análoga é conhecido como mobiliário urbano. Fechado? Vamos para mais conceitos. Pessoa com mobilidade reduzida, eu disse para vocês que nós íamos ter este conceito, então vamos lá para o conceito de pessoa com mobilidade reduzida. É aquela que por qualquer motivo tem dificuldade de movimentação. E aí pode ser permanente ou temporária. Um exemplo de temporária, professor Carlinhos, a gestante. Ninguém fica grávida a vida inteira, né? Então, enquanto ela estiver gestante, é temporário. Passou a gestação, ela pode deixar de ser pessoa com mobilidade reduzida. Tranquilo? Isso reduziu a mobilidade da pessoa, a sua flexibilidade, a sua coordenação motor ou sua percepção. Aqui ele dá os exemplos, ó, os idosos, gestantes, lactantes, pessoa com criança de colo e o obeso. Esses são exemplos de pessoas com mobilidade reduzida para a qual também devemos garantir a acessibilidade. Residências inclusivas é outro conceito que quando cai na prova, muita gente gosta de confundir com a moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, que vai estar na próxima aula, tá bom? Vamos lá então. Essa residência inclusiva é uma oferta do Estado, do governo, tá bom? Então, Estado, governo é que faz a oferta da residência inclusiva. É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. Tem um grupo de pessoas que vão ter essa característica. Quem? Quem está em relação de dependência, para a sua condição de alta sustentabilidade, porque tem vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Não possui família e precisa das condições mínimas para sobreviver. Então, o Estado oferece um sistema de acolhimento no Sistema Único de Assistência Social, no SUAS. Beleza? O SUAS, então, vai ter residências na própria comunidade, com estrutura adequada para atender às necessidades de quem é acolhido, seja jovem ou seja adulto com deficiência, mas que esteja nessa relação de dependência. Então, é o Estado, o governo, o SUAS, dentro da própria comunidade, ele vai ter essa casa de acolhimento para a pessoa com deficiência. Tá legal? Moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Esse conceito de moradia para a vida independente é uma casa adaptada, ou uma casa acessível. É aquele que tem estrutura adequada para proporcionar serviços de apoio coletivo e individual que respeite o amplo serviço e autonomia com jovens e adultos com deficiência. Então, a casa adaptada é uma casa, uma moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Agora a gente entra no hall de conceitos muito legais que costumam ser cobrados e são muito próximos, que é o de atendente pessoal, acompanhante e profissional de apoio escolar. Vamos lá. Atendente pessoal. Todo atendente pessoal, todos são também considerados o quê? Acompanhantes. Tá bom? Acompanhantes. Mas nem todo acompanhante é atendente pessoal. Beleza? Acompanhante. Fechado? Vamos lá, quem é o atendente pessoal? É pessoa, que é membro da família ou não, com remuneração ou sem remuneração, que presta os cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício das suas atividades diárias. Só que aqui, ó, não conta quem tem técnico ou serviços identificados por profissões legalmente estabelecidas. Como assim? O médico, o fisioterapeuta não é atendente pessoal, beleza? Atendente pessoal é quem faz os cuidados básicos e essenciais e não tem profissão legalmente estabelecida. Pode ser remunerado ou não, da família ou não. Os dois últimos conceitos, e aí eu vou começar pelo acompanhante, que é o mais fácil, é aquele que acompanha a pessoa com deficiência. Pronto, essa é a regra, beleza? Acompanhante é quem acompanha a pessoa com deficiência, então é bem amplo. Então aqui tá o mundo do acompanhante. Aí ele diz, pode ou não desempenhar as funções de atendente pessoal. Então, ó, atendente pessoal. Todo atendente pessoal é acompanhante, mas nem todo acompanhante é atendente pessoal. Qual é a diferença, professor Carlinhos? Aqui, ó, a pessoa com deficiência que só tem acompanhante é aquela que tem elevado grau de autonomia. Porque quem tem baixo PCD com baixo grau de autonomia ou alto grau de dependência vai precisar de um atendente pessoal. Entendeu a relação? Vamos para terminar aqui, aquele que acompanha a pessoa com deficiência na escola. Aquele que exerce as atividades que o aluno precisa na escola, de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades que se fizerem necessário. Legal. Em todos os níveis e modalidades de ensino. Então, seja na educação básica ou na educação superior, seja na escola pública ou na escola privada. Claro, excluindo aqueles que têm profissões legalmente estabelecidas. Importante lembrar que é função do Estado ofertar o profissional de apoio escolar, tanto nas escolas públicas. Na escola privada, obviamente, a escola privada vai ter que contratar alguém, mas ela não vai poder cobrar valor adicional por isso. Esse profissional ajuda o estudante com deficiência a estar ali acessível a todas as atividades e acompanhar o currículo que é proposto aos demais alunos. Galera, muitos conceitos, né? Mas ó, eu vou ficar por aqui agora, porque os conceitos do artigo 3º se encerraram. Mas nós vamos seguir ainda aqui nas disposições iniciais do texto da nossa legislação. Eu agradeço desde já a sua atenção. Estaremos juntos no próximo bloco. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.